Irmão, você que trouxe a sua Bíblia, abra conosco em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo. Quem achou, diga amém. Filipenses 1, versículo de número 6, que diz assim, amada igreja, meus amados irmãos, está lá falando: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Que bênção, hein? Estou plenamente certo, ou estou convencido de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Amada igreja, pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, o nosso Deus, Ele não faz nada pela metade. O nosso Deus, quando Ele começa a fazer a obra, Ele termina. Ele acaba, mas o tempo não é nosso. O tempo é dEle, a forma é dEle, a maneira é dEle, o jeito é dEle. Mas Ele está trabalhando. Ele está trabalhando aqui. O apóstolo Paulo fala isso aqui para os irmãos de Filipenses. Então, amados, para a gente ter maior entendimento disso aí da boa obra, isso aí começou lá no Jardim do Éden. Vamos aqui passar para Apocalipse, capítulo de número 1, ou 1. Apocalipse, capítulo 1. Está falando aí, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Irmãos, então tudo começou no Jardim do Éden. E está falando aqui que a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus estava lá. Deus estava lá. Quantas pessoas que estão aqui agora, que eram vazias, mas hoje estão cheias do poder de Deus. Deus está aí com você, meu irmão, está aqui conosco. Porque Deus, Ele vem trabalhando da forma dEle. Ele sabe aonde que aperta mais, é naquela área que Ele vai trabalhar. É naquela área que Ele precisa trabalhar. Ele sabe aonde mexer com você, mexer com o seu sentimento, com as suas emoções. Ele sabe. Ele nos conhece. Então, amados, você pegar aí Gênesis, no capítulo 1, aí vamos ficar aí mesmo. Versículo 26 diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Aí você pega o 31, fala assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o 6º dia. Irmãos, Deus então está falando aqui de Adão e Eva. Está falando aqui, no caso, primeiro foi o Adão, primeiro ser humano que ele fez do pó da terra. Tinha ouro, esmeralda, prata, tinha tudo, rubis, safiras, tinha vários tipos de pedras preciosas. Mas Deus fez o homem do pó da terra, para mostrar ali então que o homem era o que? Dependente dele. Nós não somos nada sem Deus. Nada. Nós passamos a ser importante, nós passamos a ser valiosos quando o apóstolo Paulo fala que há um tesouro em vasos de barro. Esse vaso somos nós, o tesouro é o Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus. Então, amados, aqui a Bíblia vem falando de várias coisas que Deus foi fazendo. E tudo que está escrito aqui, literalmente era isso: animais, de plantas, de águas, de terra,
Era tudo que está escrito, exatamente desse jeito. Gênesis capítulo 1 aí, vai ficar no mesmo, versículo 3 e 4. Diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Então, Deus foi consertando tudo aquilo que a terra era sem forma e vazia. Quantas pessoas que antes de entrar na presença de Deus, ou aceitar o Senhor Jesus como único, suficiente Salvador, estavam da mesma forma que essa terra, sem forma e vazia. Quantas pessoas? Então, aqui também o Senhor vai dando aqui uma analogia, uma semelhança de como a igreja deveria ser. Então, vamos lá. Viu que Deus, que a luz era boa. Então, dentro de nós, a luz é boa. A luz que está dentro de nós chama-se Espírito Santo. Aleluia. Já começou lá no Jardim do Éden, Deus preparando aquilo tudo ali. Então, o Espírito Santo é a luz que está dentro de nós. Versículo 10, vamos lá. Uma porção seca chamou Deus de terra, e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Então, vamos ver lá. A semelhança, a analogia com a igreja. Aqui é terra, então nós somos sobre o pó da terra. A terra que está em nós hoje é a terra do nosso coração, que é uma terra boa, aonde pode ser lançada uma semente e ela vai germinar. Olha só, então, amados, Deus já vai preparando a igreja, o formato da igreja lá no começo, aonde era sem forma e vazia, Deus vai dando forma, aquilo tudo, a criação. Isso tudo antes de fazer o homem, que nós lemos lá no capítulo 1, versículo 26. Então, amados, versículo 12, é aí mesmo. A terra, pois, produziu ervas que davam semente segundo a sua espécie, e as aves que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Irmãos, nós, a igreja, nós devemos ser árvores frutíferas. A igreja precisa produzir frutos. Nós somos árvores frutíferas. A palavra de Deus fala isso, que a gente precisa ser. Claro que simbolicamente a igreja, nós somos seres humanos, mas na palavra, no mundo espiritual, a igreja precisa ser uma árvore frutífera, para que vá e deis fruto. O que é o fruto? A palavra de Deus. Aleluias, glória a Deus. Versículo 18, aleluias. Para governar o dia e a noite, fazer separação entre a luz e as trevas, viu Deus que isso era bom. Então aqui Deus está separando a igreja do mundo. A igreja que é a luz do mundo que está em trevas. Olha só, irmão, lá em cima é do Espírito Santo, no versículo 3, houve luz e trevas. Estava falando lá, separando, haja luz, houve luz, e viu que Deus, que a luz era boa, né? Então fez a separação entre a luz e as trevas. As trevas e as luzes não combinam, são coisas diferentes. São destinos também futuros diferentes para as pessoas que estão nas trevas. Mas ainda tem jeito, porque o Senhor está trabalhando. Ele não acabou ainda, né, de fazer a sua boa obra. Ele ainda está continuando a sua obra em nós, em cada um de nós, em muitas áreas da nossa vida. Nós somos uma obra inacabável, aleluias, glória a Deus. Versículo 21, está aí. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes, que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. Amado, qual ave que o Senhor deseja ou almeja que a igreja seja parecida simbolicamente? Com a águia.
porque a igreja precisa enfrentar as tempestades, as provações, né? Quanto mais forte tiver, mais a igreja vai enfrentando aquilo, porque nós temos um Deus que peleja por nós, um Deus que nos protege, um Deus que nos guarda. Então, tempestade para a igreja, ela tem que ser como uma brisa, porque o nosso Deus tem poder para parar a tempestade, o nosso Deus tem poder para acalmar os ventos fortes, aleluia. Então a igreja precisa ser como águia, não como um outro animal qualquer, uma ave qualquer, que fica olhando para baixo, conforme uma galinha, que fica ali olhando só aquele espaço, que é aquela onde consegue ver, onde está o milho, ela vai comendo aquilo ali, bicando, fica ali. Não, a igreja precisa olhar para frente, ter visão ampla, olhar ao redor, ver o que está acontecendo, e ir ao encontro dessas pessoas que precisam de uma oração, de uma palavra. A igreja precisa ir. O Senhor não nos fez para ficar parado, nós não entregamos a vida para o Senhor Jesus para ficar parado, mas para ir. O Senhor fala para a gente ir, aleluia, mas Ele nos prepara, Ele nos prepara primeiro, antes da gente sair. Irmãos, Deus é maravilhoso. Versículo 25: e fez Deus animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Qual o animal que simboliza que nós devemos ser, segundo a palavra de Deus? A igreja. Qual que é? A ovelha. Um animal domesticado, doméstico, manso, humilde, dócil, fácil de lidar com ela. A igreja precisa ser ovelha. Mas nós vemos que dentro das igrejas no mundo todo tem muitas ovelhas, graças a Deus, graças ao poder que há no Espírito Santo sobre a nossa vida. Mas também nós podemos enxergar dentro de muitas igrejas também muitos bodes que dão chifrada nos outros, come lixo. O que é comer lixo dentro da igreja? É pegar qualquer heresia e estar espalhando para a igreja. Está cheio isso aí no mundo todo. Irmãos, mas nós somos do rebanho do Senhor. O Senhor nos trata como ovelha, aleluia. E a ovelha, perante aos tosqueadores, perante aos predadores, é uma presa fácil. Quem que protege a igreja? Quem que te protege, meu irmão? Quem que protege o pastor Moisés? É o nosso pastor, aleluia. Quem que é o nosso pastor? O Senhor Jesus, aleluias. Ele não deixa o predador, que é o inimigo, que é o adversário, que é aquele que quer nos pegar, que é aquele que quer matar a nossa fé. Ele não deixa nem chegar perto da gente, porque o nosso pastor, ele é fiel, ele é justo, e ele é protetor, ele nos protege 24 horas por dia, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, mas Adão e Eva, o que aconteceu com eles? Eles estavam ali e foram formados de acordo com a vontade de Deus. Mas como eram seres humanos, Deus deu a eles o livre-arbítrio. Todos nós aqui temos livre-arbítrio. Nós podemos decidir o que a gente quer fazer. Mas para isso, para a gente tomar uma decisão correta, uma decisão que não vai machucar ninguém, que não vai destruir a nossa família, que não vai nos levar a sair da presença de Deus, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Senão você vai fazer errado, meu irmão. Senão o pastor Moisés vai fazer errado, senão o pastor Daniel vai fazer errado. É o Espírito Santo que vai falando com a gente o que está certo, o que está errado. Irmãos, o nosso Deus não faz nada pela metade. Mas eu não consigo fazer aquilo, pastor. Consegue, porque o nosso Deus, Ele te capacita, aleluia. Ele tem capacitado a cada um de nós, em todas as jornadas que nós vamos, o Senhor, Ele vai na frente, e a capacidade já está sobre a nossa vida para fazer aquilo, aleluias, glória a Deus. Irmãos, nós somos obra-prima de Deus, obra-prima da criação, aleluias. Obra-prima.
A obra-prima é uma... vamos dizer, eu vou pegar aqui um exemplo de um quadro. O artista faz uma obra-prima, aquilo é o quê? Aquilo é valioso demais para Deus. Nós somos valiosos demais para o Senhor, aleluias. E tem gente abrindo mão disso tudo que nós estamos falando aqui, para ir curtir a vida, para aproveitar a vida, e deixando a sua vida espiritual de lado, aos pedaços, aos cacos. Para voltar, precisa restaurar o seu altar. Para voltar, precisa restaurar o seu altar, senão você não volta. Precisa ter novamente a comunhão com Deus. Adão e Eva tinham isso tudo aí. Mas acontece o seguinte: eles quebraram uma aliança que ainda não estava completa, estava completando a aliança. Adão e Eva andavam ali sem roupa, um perto do outro no paraíso, mas não conseguiam ver maldade nisso, não conseguiam ver, não tinha pecado. Eva não conseguia ver o Adão como homem que ela desejasse ele, e vice-versa. Por causa de quê? Ele tinha corações puros, aleluias. Então não conseguia ver o pecado, mas o pecado veio através da desobediência. Tinha duas árvores plantadas no meio do jardim: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da vida, a árvore da vida, que simbolizava Jesus, Deus não falou nada dela. Mas do conhecimento do bem e do mal, ele falou: dela não comereis, e nem tocareis nela. Você não vai comer e muito menos tocar, porque quem toca acaba comendo. Você pegou uma manga, você pôs a mão nela, você vai puxar e vai comer aquela manga, ou aquele abacate, tanto faz. Então, você não vai comer. E outra coisa, não é só comer não, nem tocar você não pode. Então, segundo historiadores, fala que durou aproximadamente 100 anos. O diabo tinha entrado na serpente e ela foi falando com Eva durante 100 anos. Ela sabia que não podia. Ela não foi enganada não. Ela sabia que não podia, era a ordem de Deus de tocar no fruto daquela árvore. Amados, mas estou falando aqui de 100 anos. Tem pessoas que não aguentam a tentação de um dia, de uma festa, de um final de semana, e sai da presença de Deus. Estou falando 100 anos lá, e ela caiu, mas caiu, porque o bicho não desistiu de destruir o homem. Quem que eu falo? Adão e Eva, porque ela comeu e deu também a Adão. Irmãos, nós somos obra-prima de Deus, nós somos uma obra inacabada. Deus não faz nada pela metade. Aquilo que precisa mudar na nossa vida, Deus vai mudar. Vai mudar, seja na nossa casa mesmo, seja aqui na igreja, seja no hospital, seja numa outra cidade. Ele vai mudar, porque Ele nos ama, aleluia. Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Ninguém engana a Deus. Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso coração, Ele lê pensamentos, aleluias. Pastor, mas eu estou passando por uma prova, só Jesus. Deus ainda não terminou a obra na sua vida, meu irmão. Talvez essa prova que você está passando seja já o Senhor já tocando naquela área, para que você entenda o que Ele quer com você, o que Ele quer na sua vida, o que Ele quer na sua família, aleluias. Irmãos, está passando, exatamente, passando, tudo que está passando, passa. Mas o que não passa é a palavra do Senhor, que está sendo falada, pregada aqui nessa noite, para nós todos, aleluias. Irmãos, Deus ainda não terminou a obra na sua vida. Tem coisas que precisam melhorar na minha vida, na sua vida, na vida do pastor Daniel. Enquanto nós estivermos aqui, o Senhor está trabalhando na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, está trabalhando, te mostrando aonde mudar, te mostrando aonde consertar,
Aonde que precisa conserto na sua vida espiritual? Aonde que precisa conserto na sua família? E você é uma pessoa de oração, você tem orado para a sua família, mas você tem que estar o quê? Você tem que estar alicerçado na rocha, você tem que estar cheio do Espírito Santo, que Deus te escolheu para orar para a sua família, aleluia. Glória a Deus, Ele nos conhece. Glória a Deus. Filipenses, nós lemos lá, capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Que dia é esse? Até a volta do Senhor Jesus. Ele vai consertar a minha vida, vai consertar a sua vida. Aleluias. Aquele que começou boa obra, Ele há de completá-la, aleluias. Irmãos, essa obra, quando é que começou essa obra na nossa vida? Meus amados irmãos estão aqui, aleluias. Começou quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus. Aí começou a grande obra de Deus em cada um de nós. Começou a obra de Deus, houve mudanças. O Senhor foi tirando os carrapichos, foi tirando vícios, foi tirando algumas palavras inapropriadas para que a gente falava, foi tirando da nossa boca, foi limpando a nossa mente, foi mudando as nossas atitudes, foi mudando a nossa postura diante da sociedade. Porque aonde Deus começa a trabalhar, a pessoa fica diferente. A pessoa sente a presença de Deus, antes dela mesma abrir a boca, Deus já fala com ela, ela já vê, e ali sente que Deus está falando, ela já muda, se ela ia brigar, ela já começa a abençoar aquela pessoa diante daquela atitude que está acontecendo ali, diante daquilo que está acontecendo. Irmãos, a nossa vida com o Senhor Jesus, ela teve, para quem realmente foi transformado, ela teve deu um giro de 360 graus. É mudança total. É metamorfose, é mudança total. Irmãos, 1 Timóteo 2,5. O que está escrito lá? Vamos ver. Glória a Deus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Ali está começando novamente ali a comunhão entre o homem e Deus através de Jesus, o que foi quebrado lá no Jardim do Éden. Porque lá eles não ficaram mais no jardim não, eles foram expulsos do jardim, onde eles tinham de tudo. Foram expulsos, seus olhos foram abertos. Aí Adão começou a ver Eva como mulher e ela vê Adão como um homem. E eles tiveram filhos e filhas, e muitos filhos e muitas filhas. Não foi só Abel e Caim não, e nem Sete, que está escrito na Bíblia, não. Tiveram filhos e filhas, mas foi muita quantidade. Se eu não me engano, naquela época não existia anticoncepcional, né? Então, ali acontecia a relação, ela sentia dor para ter filho, mas não era assim que Deus queria. O homem foi feito para nunca morrer, lá no Jardim do Éden, já era para ele ter vida eterna, mas o homem abandonou isso, rasgou, vamos dizer, aquilo ali, os mandamentos do Senhor. Aliás, nem era mandamento, era um mandamento, que era obedecer, não comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, você vê como o homem é fraco. Como o homem é fraco. Nós só estamos aqui porque o Senhor tem nos fortalecido, meus amados irmãos. O Senhor tem cuidado de nós. Por causa de uma fruta, que na Bíblia nem fala que fruta que é, mas não importa, podia ser a mais gostosa do planeta. Eles não podiam tocar lá, porque já tinha tudo de bom e do melhor, não ficava doente, não sentia mal, não tinha inveja, não tinha fofoca, não precisava trabalhar, não precisava fazer nada. O homem jogou isso por terra. Hoje nós temos problemas aí, muitos problemas que a gente está vendo por aí, pode colocar isso na conta de Adão e Eva, pode colocar isso lá. Então, amados, nós estamos vendo aqui
que Jesus é um mediador entre Deus e o homem. Mas Jesus não é só mediador, não. Jesus também é o caminho. Jesus também é a porta de entrada no céu, aleluias. Ele é o caminho, Ele é a porta de entrada. É só por Ele que nós entramos no céu. Não é por placa de igreja, não é por pastor, mas é por Ele, por Senhor Jesus Cristo, é por Ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Mas, gente, tem pessoas aí que ficam assim: ah, Senhor, assim não faz isso comigo não mexa nos meus olhos não, eu quero enxergar aquilo. Mas aqueles olhos têm levado aquela pessoa para a perdição, tem levado a pessoa a destruir a sua família, tem levado a pessoa a destruir a sua vida espiritual. Ah, Senhor, não mexa nos meus pensamentos não. Aqueles pensamentos têm sido impuros diante do Senhor. Ele sabe que Ele lê pensamento, Ele sabe. Senhor, não mexa nas minhas mãos não. Aquelas mãos têm levado muitas pessoas a pecar. Então, por isso que a Bíblia fala, né, que aquele que começou a boa obra há de terminá-la, há de acabar, né, de fazer aquilo que Ele começou, porque Ele está trabalhando na nossa mente, no nosso olhar, na nossa postura, quando a gente está em qualquer ambiente que não seja muito adequado a nós, mas Ele faz o que a gente se sinta bem naquele lugar, apenas com a nossa presença, porque aonde nós estamos, está também o Senhor, aleluia. Por isso que a gente tem que nos guardar de ir em certos lugares, porque podemos desagradar a Deus e podemos também cair. Tem muita gente que se julgou ou se achou muito forte para certas situações e ela veio a cair, ela veio a pecar, porque se ela ficasse na casa dela, não aconteceria aquilo. Acontece na casa também, acontece na sua casa também, mas tem coisas que já está mostrando para você que não vai ser bom você ir lá. Vamos dar um exemplo aqui, até para quem está nos assistindo pela rede social. Para um servo de Deus, para uma pessoa que não quer problema, para uma pessoa casada, mesmo que ela não seja um servo de Deus, mas ela tem caráter, ela tem uma boa postura, ela quer a família, é bom será ela enfiar num carnaval? Não vai ficar bom. O carnaval tem nada que presta. Eu estou falando isso, que eu já estive lá. É briga, é confusão, é adultério, é prostituição, é bebedeira, é morte, é cadeia. É isso que tem. Mas graças a Deus, o Senhor começou a boa obra na minha vida, na vida de cada um que está aqui, aleluia. Mas ainda há de completar, tem muita coisa que nós precisamos melhorar. Por mais que a gente está sempre aqui na igreja, buscando a palavra de Deus, tem muita coisa em nós que precisa melhorar. Tem pessoa que não libera o perdão, tem pessoa que está precisando ainda, vamos dizer assim, amar mais o seu próximo, amar mais o seu familiar. É preciso isso aí. Então o Senhor tem um jeito de ir trabalhando naquela área ali. Por isso que fala que aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, que é até o arrebatamento, ou a nossa saída daqui. Irmãos, deixa Deus trabalhar. Não fica impedindo Deus de trabalhar na sua vida, não. Se o Espírito Santo está te tocando aí agora, para quando você chegar na sua casa de noite, você dá um abraço no seu marido, talvez você está com raiva dele, ou na esposa, você está com raiva dela, ou no seu filho, né, que saiu ontem e voltou só de manhã, e você fala assim, agora eu não converso mais com você, se vira. Será que isso é o correto? Você que é mãe, você que é pai? Então você é diferente. Talvez aquilo aconteceu até por uma aproximação. Deus sabe aonde que vai te tocar, aonde vai mexer com você, para que haja o quê? Paz na sua casa, paz com você mesmo, aleluia. Ele sabe, Ele sabe. Irmãos, deixa Deus trabalhar. Deus não precisa ser ajudado, não. Nós é que precisamos de ajuda, aleluia. Então deixa Ele trabalhar. Ele quer para nós o melhor.
O melhor, se Deus está te tocando agora, você chegar em casa, sem dormir até umas 3 horas da manhã, você vai levantar e você vai começar uma oração, aí talvez uma semana, talvez 10 dias. Eu falo assim, eu preciso fazer isso. Eu tenho tempo para tanta coisa, para futebol, para a Copa do Mundo, para novela, para filmes, mas eu não tenho tempo para Deus, e Deus tem todo o tempo do mundo para mim. Será que eu estou sendo justo com Deus? Deus é justo para conosco, Deus é fiel para conosco, mas nós não somos, às vezes, fiéis a Deus. Irmãos, Mateus 4:18. Vamos ver lá. Mateus 4:18. Glória a Deus. Já está lá, né? Então vamos ler até o 22. Vamos ler por ali para ajudar o missionário João até lá, para ele não ficar isolado ali sozinho. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamou-os a eles, dizendo, imediatamente o barco e seu pai seguiram-no. Irmãos, nós estamos vendo ali que houve uma conversa, e ali, no versículo 19, e disse-lhes, vinde após mim. Aquilo ali é importante. Aquilo ali está falando de ministério. Então, vinde após mim. Houve um chamado. Não adianta a pessoa inventar que ela é pastor, que ela é missionária, que ela é apóstolo, que ela é discípulo, e montar uma igreja para ela, não. Ali, vinde após mim, Jesus chamando. Vinde, então, é um chamado de Deus. Nós aqui temos chamado de Deus. Todos nós aqui, porque todo aquele que fala a palavra do Senhor, que fala com as pessoas sobre Jesus, essa pessoa também é o quê? É um semeador, é um pregador da palavra. Todos nós. Então, tem que ter chamado. Senão não adianta, senão não consegue ficar sentado aí não, irmão. Senão não consegue ficar sentado aí na igreja. Não consegue. Talvez até consegue ficar, e lá fora. Então, amado, deixa Deus trabalhar. Quantas pessoas estão aqui que vai e volta para o serviço, vai em casa, não fala uma palavra sobre a palavra de Deus, não fala de Jesus no seu serviço. Mas todo mundo lá é de outra religião. Não importa. O importante é, pode zombar de você, zombado de Jesus, escarnecido de Jesus, zombado dele. Mas e o fim dessas pessoas? Porque a Bíblia diz assim, Deus não se deixa escarnecer, aleluia. Mas Jesus naquela situação, né, nesse corpo, mesmo corpo de humilhação que está aqui em cada um de nós, precisa acontecer daquela forma, foi preciso acontecer daquela forma. Então, amados, deixa Deus trabalhar. Deus ainda não parou. Ele está trabalhando. Por mais que você pensa, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, passa que nada está acontecendo, mas no mundo espiritual está assim, porque Deus ainda não parou, está trabalhando. E você, com certeza, a cada dia, Deus vai tocando em você de uma forma que Ele toca hoje, talvez, nos seus lábios, conforme aconteceu lá com Isaías, né? Toca na sua mente e vai te moldando de acordo com a vontade, conforme nós falamos aqui, lembra lá o livro de Gênesis, né? Haja luz, haja separação, haja separação da luz e das trevas, haja os animais, haja relva, haja árvore frutífera, aquilo tudo. Então ele foi colocando tudo do jeito dele. Mas isso aí são o quê? Coisas que não têm sentimento, árvores, animais, mas
Adão e Eva tinham. Por isso que ele colocou para eles o livre-arbítrio. Então, a escolha, a decisão de ficar na presença de Deus é nossa. Nós não podemos imputar isso ao Senhor, não. É nossa. Ele já fez a escolha dele, ele escolheu todos nós, a nossa família, a todas as pessoas que existem, onde você está vendo e aonde você não consegue enxergar. Ele escolheu a todos nós. As pessoas é que não querem a bênção de Deus, a proteção de Deus. A pessoa quer sim aproveitar a vida, curtir a vida, e com isso estão aí cada vez afundando mais no lamaçal do pecado. Pessoas saindo dentro da igreja e se perdendo. 30 anos de igreja, agora eu vou aproveitar um pouquinho a vida, porque já estou com tantos anos. É hora de firmar, o Senhor está às portas, a pessoa sai. Deus está falando, irmão. Deus ainda não parou, Deus está trabalhando, aleluia. Salmo 139 diz assim, Salmo 139, versículo do 1 ao 5, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Está falando aqui, ó, Salmo de Davi. Davi falando: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão, aleluia. Irmãos, Deus nos conhece, Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você está precisando, e Ele sabe a hora certinha, a hora exata de colocar sobre você toda a sorte de bênção, aleluia. Mas talvez esteja esperando uma atitude sua, uma busca mais incessante sua, uma busca mais profunda sua, intimidade mais profunda com Ele, comunhão com Ele. Ah, mas eu já faço isso, mas Ele quer mais, porque nós queremos sair tudo de Deus, mas queremos dar um pouquinho só para Deus. Será que é certo isso, irmãos? Isso serve para mim também, serve para o pastor Moisés. Eu preciso dar mais de mim ainda. Eu estava preparando essa mensagem já há uns 3, 4 dias, e já estamos preparando outra aí também. Já tem outra na forma, conforme diz aí, e estamos preparando para ver se é aquilo mesmo, que chega no dia Deus pode mudar. Então, irmão, aquilo que Deus falar com você, você sentindo que eu estou sentindo que eu preciso orar, mas faça isso. Se eu estou sentindo, não, é Deus que está falando com você, aleluias. Ele ainda não parou de trabalhar, irmãos. Então eu preciso ficar firme. 2 Coríntios 5,17 diz assim: que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Irmão, esquece daquela confusão lá atrás com a sua irmã de sangue, ou com a sua vizinha, ou com o colega de trabalho. Irmão, você agora é uma pessoa diferente, você agora está cheio do Espírito Santo, aleluias. A igreja precisa fazer diferença, a igreja é poderosa para isso. Deus quer nos usar mais e mais e mais e mais. Deixa Deus trabalhar, irmãos. Deixa Deus trabalhar na sua conduta, na sua postura diante de certa situação. Talvez no seu silêncio a pessoa fala assim: aquela ali ou aquele ali verdadeiramente é filho de Deus, aquele ali é um cristão, e você não falou nada. Foi através da sua atitude, da sua postura naquele momento, que alguém queria que você brigasse com alguém, que você falasse algo para ferir aquela pessoa, mas você não falou, você colocou aquela pessoa nas mãos de Deus. Falou: Senhor, o Senhor é que faz justiça por mim, e ficou em silêncio. Então, amado, isso conta muito. O nosso testemunho de vida perante os nossos vizinhos, perante os nossos colegas de trabalho, conta demais. Porque às vezes você vai falar e não aceita, mas a sua postura, a sua entrada, a sua chegada, a sua saída, aquele bom dia para o vizinho ali, bom dia, conta muita diferença. As nossas vestes
né? Essa vestimenta não é espiritual, não. Nossas vestes que a gente anda é muito importante. Mas tem cristão que fala assim: quem manda na minha vida sou eu. Eu visto a roupa que eu quiser, claro. Nós estamos falando aqui do livre-arbítrio. Mas será que é correto uma irmã andar de uma forma que não é adequada para uma pessoa cristã andar? Vai ficar muito ruim para a irmã e para toda a igreja. Ainda vão falar lá: por isso que eu não entro para a igreja. Olha só, Jesus vai levar a culpa de uma coisa que eles não têm culpa. Eles vão culpar Jesus. Irmãos, Deus está falando. Irmãos, deixa Deus trabalhar. Eu sei que talvez você está orando pelo seu filho, ou pelo seu marido, ou por você mesmo, porque a igreja sempre está pedindo alguma coisa. Nós estamos sempre precisando de alguma coisa. E Deus sabe o que a gente precisa. Então, a gente tem que deixar Deus trabalhar. Precisamos deixar Deus trabalhar. E Ele está trabalhando. Deus não é aquele Deus que deita, cruza o braço, deixa as coisas acontecerem. Ele está trabalhando na sua vida, na vida de cada irmão que está aqui, e também na nossa família. Está trabalhando. Ele está trabalhando. Aquele filho que não conversava com o pai vai conversar. Aquele filho que não conversava com a mãe vai conversar. O marido que estava sem pedir desculpa, ou vice-versa, para a esposa um para o outro, vai acontecer isso, porque nós acreditamos que o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Aleluia, aleluias. Irmãos, e Deus sempre Ele vai fazer isso, porque nós somos uma obra inacabada. Inacabada. O Senhor não vai nos deixar pronto aqui, nesse mundo, aonde jaz no maligno, esse mundo contaminado pelo pecado, mas nós somos uma obra inacabada. Então sempre nós vamos precisar de algo, e de algo da parte de Deus, porque da parte do homem nós vamos ser enganados, nós vamos ser traídos, mas da parte de Deus não. Da parte de Deus nós vamos receber as bênçãos do Senhor, que Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é honesto. Aleluias. Às vezes nós não. Às vezes nós precisamos entender que nós precisamos cada vez mais nos aproximar de Deus. Aleluia. Tudo que Deus fez, nós lemos lá, era bom, e é bom, e vai ser bom, porque tudo que Deus faz é bom para nós. Aleluias. As pessoas que procuram fazer a sua própria vontade, aí essas pessoas se afastam de Deus, porque as nossas vontades nos afastam de Deus. A vontade do pastor Moisés agora, talvez seria estar deitado lá na minha casa, descansando no dia de trabalho, talvez seja a sua também. Mas quando você deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida, o que você faz? Você vem para a igreja orar, você vem para a igreja agradecer a Deus, você vem para a igreja buscar a presença de Deus, você vem para a igreja pedir a Deus uma cura, uma libertação para alguém que está precisando, para um parente, para um vizinho, para um amigo, um colega de trabalho. Irmãos, Deus quer continuar trabalhando em nossa vida. Ele quer. Você permite? Deus, Ele quer te ajudar. Deus quer te proteger. Deus quer te salvar através de seu Filho Jesus. Você permite? Você tem que permitir. Você tem que aceitar. Você tem que entender os desígnios do Senhor. Você tem que se postar como cristão. Você tem que ser manso e humilde de coração, amar uns aos outros, diz a palavra do Senhor. Amar pelo seu próximo, amar o seu inimigo. Isso é ovelha. Eu estou vendo só ovelha do Senhor aqui, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ovelha é assim. Irmãos, Deus quer continuar trabalhando em nossa vida. Ele tem poder para fazer isso, uma pessoa nascer de novo. Se você está sentindo que você está todo errado diante do Senhor, não é diante das pessoas, não é diante do pastor Moisés, do pastor Daniel, de nenhum pastor que está sentado aí, nós estamos falando o seguinte: diante do Senhor, você sente que está errado, fala assim: Senhor, me faça de novo, me faça nascer de novo. Agora eu quero nascer mais forte. Eu já nasci uma vez, mas eu não vigiei e acabei caindo forte na tua presença. O Senhor sabe que talvez precisa acontecer isso com você. Você também sabe que a sua vida não está de acordo com a palavra. O pastor Moisés sabe o que eu preciso melhorar. Então, amados, é só conversar com Deus e deixar o Espírito Santo falar com você.
Você dá ouvido à voz de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, aleluia. Então Deus sabe o que você precisa. Jesus Cristo, Ele foi até o fim na sua missão terrena e venceu. Um justo foi zombado, chicoteado, foi crucificado, mas Ele venceu por nós, aleluias. Glória a Deus. Irmãos, o Espírito Santo ainda está aqui. Deus continua trabalhando. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui na face da terra, tem jeito. Deus está trabalhando. Quando Ele sair levando a igreja, aí vai ser mais difícil. Então que a gente possa viver o momento que dá graça. É esse aí. É de graça essa saída, essa subida, sem esforço nenhum. Nós vamos ser impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, que vai nos conduzir até o Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então, amados, que nós possamos ficar firmes na presença do Senhor. O Senhor ainda está trabalhando. Eu vou ler a última vez o versículo para a gente já entrar em oração. Paulo falando, hoje é o pastor Moisés sendo usado pelo Espírito Santo. Paulo falando, lá na igreja de Filipos, estou plenamente convencido, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Amém? Não desanime, meu irmão, não desanime, minha irmã. Deus está trabalhando. A boa obra que Ele começou na vida de cada um de nós, Ele há de completá-la. Amém? A igreja pode se colocar, né, na vontade que quiser, de pé, se ajoelhar, ficar sentado, e vamos estar orando, buscando esse Deus maravilhoso que tem verdadeiramente cuidado de nós, aleluias. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor maravilhoso, meu Deus, meu Pai, nós entramos, ó Pai, na sua presença, meu Pai, nesse momento, Senhor, como uma obra que precisa, meu Pai, ser acabada, meu Deus, mas não, meu Pai, no nosso tempo, porque no nosso tempo ainda vai ficar faltando coisa, meu Pai, a ser consertada, mas o tempo, meu Pai, é do Senhor, o tempo do Senhor, meu Pai, é diferente do nosso, meu Deus. Senhor, o Senhor sabe o que é que nós precisamos, o Senhor sabe o que é que esse irmão precisa, o Senhor sabe o que é que essa irmã veio buscar nessa noite, meu Deus. Senhor, nós estamos escutando tantas coisas, meu Pai, que o Senhor está às portas, que o Senhor ainda vai levar alguns anos para voltar, que o Senhor não vai voltar, que o inferno é aqui mesmo, que não tem céu. Senhor, nós acreditamos, ó Pai, na Tua palavra, a Tua palavra é verdadeira, e aqui fala que o Senhor vai nos buscar, porque o Senhor Jesus foi nos preparar lugar para cada um de nós. O Senhor também fala na sua palavra que na casa de meu Pai há muitas moradas, e o nosso lugar é no céu, aleluia. O nosso lugar está lá, aleluia. Nós precisamos ser perseverantes na nossa fé, nós precisamos ser firmes na nossa fé, nós precisamos prosseguir na nossa fé, nós precisamos romper muralhas pela nossa fé. Senhor maravilhoso, nós sabemos sim, meu Pai, que o Senhor verdadeiramente tem cuidado de nós. Nós sabemos que o Senhor está passeando no meio da igreja, meu Deus, meu Pai. Toca, meu Deus, toca na vida de cada irmão que aqui está, meu Deus, meu Pai. Enche, meu Deus, esse vaso, meu Pai. Sabemos, ó Pai, que o Senhor poderia ter nos feito, meu Pai, do material mais precioso que existia, meu Pai, no jardim do Éden, mas o Senhor, meu Pai, nos fez, meu Pai, do pó da terra, do material mais simples, do material mais humilde, meu Pai, para que quem, meu Pai, possa estar em nós, seja mais importante, seja mais valioso do que nós, que é o Espírito Santo de Deus, ó Pai. E através do Teu Espírito Santo que habita em nós, nós tornamos pessoas importantes para o Teu reino, meu Deus. Deus de poder, que nesta noite, meu Deus, essa pessoa possa, meu Pai, ter a sua bênção alcançada, porque o Senhor está trabalhando. Que essa noite, essa pessoa que entrou enferma possa sair curada. Que essa pessoa, meu Pai, que veio
buscar, meu Pai, uma grande bênção, meu Pai, para a sua família, possa receber ainda neste ano, meu Deus, de 2022, meu Pai, que já está, meu Pai, para se findar, meu Deus. Ah, Deus de poder, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor não para de trabalhar a cada instante, meu Pai. O Senhor, meu Pai, está ali com seus olhos voltados para cada um de nós, meu Deus. Deus de poder, nós não estamos cobrando nada do Senhor, porque, meu Pai, se fosse, meu Pai, se nós fôssemos pagar ao Senhor, nós não teríamos dinheiro. Não há dinheiro no mundo, meu, que pague o que o Senhor fez e está fazendo por nós, meu Deus. Senhor, enxuga, meu Pai, toda lágrima, meu Pai, que rola pelo rosto dessa irmã, que rola pelo rosto desse irmão que aqui está, meu Deus. Abençoa poderosamente, meu Deus, a vida de cada pastor, meu Pai, que tem ministrado as palavras aqui, meu Pai, nessa noite, a sua palavra de fé, a sua palavra de fortalecimento, a tua palavra de salvação, a tua palavra, meu Pai, que verdadeiramente tem libertado, tem curado, tem salvado, meu Deus, tem restaurado vidas, ó Pai. Oh, Senhor, abençoa os pastores, meu Deus, abençoa os missionários, abençoa, meu Pai, toda a membresia, abençoa nossa família, meu Deus, meu Pai. Ah, Senhor, não nos deixe, meu Pai, parar, meu Deus, para que a gente possa continuar marchando na tua direção, meu Deus. Enche, meu Deus, enche a igreja com o Espírito Santo, meu Deus. Ah, Senhor, coloca ânimo nessa pessoa, meu Pai, que está desanimada, meu Deus. Levanta essa pessoa que caiu, ajuda o necessitado, levanta o abatido, meu Deus, porque o Senhor tem poder. O Senhor tem poder, meu Pai, para fazer qualquer coisa na nossa vida. O Senhor tem poder, meu Pai, de resgatar, meu Pai, a nossa autoestima, meu Deus. O Senhor tem poder, meu Pai, para, meu Pai, renovar a nossa fé. O Senhor tem poder para renovar o nosso casamento, renovar a nossa família, meu Pai, trazer o filho, meu Pai, que saiu de casa para dentro de casa novamente, meu Deus. Toca, meu Deus, tira todo o vício dessa casa, meu Deus. Tira, meu Pai, toda enfermidade deste lar, meu Deus. Tira toda fofoca, toda contenda, todo olho grande que as pessoas têm, meu Pai, tentado colocar na casa desse servo do Senhor que aqui está, meu Deus. Ah, Senhor, Senhor, ouça nossas orações, meu Deus. Atenda o nosso pedido de socorro, meu Deus. Ah, Senhor, nós sabemos que estamos na tua presença, meu Pai. Nós estamos seguros, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, não arreda, meu Pai, os pés, meu Pai, do nosso lado. O Senhor não tira os olhos, meu Pai, de nós, ó Pai, porque se o Senhor fizer isso, meu Deus, o inimigo, meu Pai, ele vem, meu Pai, e tem, meu Pai, êxito, meu Pai, contra a nossa vida, meu Deus, meu Pai. Enche, meu Deus, a tua igreja, derrama a tua unção, batiza no Espírito Santo, meu Deus. Enche, meu Deus. Ah, meu Deus maravilhoso, meu Pai, essa pessoa que está aqui nessa noite, meu Pai, que veio, meu Pai, talvez andando sem direção, desnorteada, meu Pai, desorientada, meu Deus. Senhor, coloca essa pessoa, meu Pai, essa vida dela nos trilhos, meu Pai, seja dela, seja da sua família, seja do seu cônjuge. Ah, meu Deus maravilhoso, sabemos que o Senhor está trabalhando, meu Deus, meu Pai. Enche, meu Pai, a nossa casa, derrama a tua unção sobre nós, meu Deus. Nós somos gratos, meu Deus, pelo sacrifício que o Senhor fez, ó Pai, naquela cruz do Calvário, ó Pai, ali, meu Pai, aonde o Senhor, meu Pai, ainda no Getsemane, derramou grandes gotas de sangue, meu Pai, suando sangue, meu Deus, para a nossa salvação. Ainda, meu Deus, ali diante, meu Pai, do olhar, meu Pai, maligno de Pôncio Pilatos, meu Deus, o Senhor ainda foi chicoteado, meu Deus, e ali também ficou, meu Pai, grandes gotas de sangue, meu Pai. Ainda o Senhor, meu Pai, arrancou força da onde não tinha, meu Deus, para levar uma cruz pesada até um monte chamado Caveira, aonde ainda foi perfurado por lança, tudo isso para a nossa salvação. Senhor, perdoa, meu Pai, perdoa nossas falhas, ó Pai, perdoa, meu Pai, ó Senhor, quando nós não oramos, perdoa quando nós não buscamos a Tua face, perdoa quando nós trocamos, ó Pai, de ouvir a Sua palavra para ver um jogo de futebol, para ver uma novela. Não que o Senhor, meu Pai, seja contra isso, não que nós sejamos contra isso, mas nós temos que ter o tempo para o Senhor, que o Senhor tem todo o tempo do mundo para nós, ó Pai. Nos abençoa, meu Deus, meu Pai, guarda a nossa vida, meu Deus, nós precisamos de Ti, ó Pai.
Pai, perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos, ó Pai, perdoa-nos, ó Pai, que nós possamos ser pessoas melhores, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, a cada dia, meu Pai, estar sendo transformado pela Tua força e pelo Teu poder. Enche-nos, ó Pai, enche-nos, ó Pai, derrama a Tua unção sobre nós, ó Pai. Nós sentimos, ó Pai, claramente, meu Pai, que o Senhor está passeando no meio da igreja, o Senhor está tocando, meu Pai, nesse irmão, o Senhor está tocando nessa irmã, o Senhor está ouvindo o clamor, meu Pai, que está sendo levantado aqui nessa noite, meu Pai. Nos enche, meu Deus, derrama a Tua unção sobre nós. Nós precisamos de Ti, ó Pai, nós precisamos do Senhor, ó Pai. Senhor, não a parte de nós, ó Pai. Senhor, Tuas mãos, ó Pai. Senhor, talvez, meu Pai, tem irmão perguntando aqui nessa noite, o que está acontecendo comigo, Senhor? Senhor, responde para ele, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Fala para ele, meu irmão, fala para ele, minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Toca, meu Deus, que haja mudança, que haja transformação, meu Deus. Nós sabemos, ó Pai, que nós somos uma obra inacabada, Senhor. Senhor, que nós possamos, ó Pai, descer na casa do oleiro nessa noite, meu Pai. Senhor, quebra a nossa vida e nos faça de novo, nos faça melhores na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Senhor, nós sentimos a Tua presença aqui neste lugar, a Tua presença muito forte aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai. Fala conosco, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Nós sabemos, ó Pai, que os nossos irmãos no passado passaram por problemas muito piores do que o nosso, eram lançados nas arenas, ó Pai, eram comidos por leões, mas estavam ali cantando, glorificando o Teu santo nome, meu Pai. Senhor, nos abençoa, meu Pai, nos fortalece a cada dia, nos fortalece a cada instante, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, meu Pai. É o que nós te pedimos, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, e já te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. O Senhor está neste lugar, o Senhor está verdadeiramente nos abençoando, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nos abençoa, meu Deus, meu Pai, é que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São os escolhidos do Senhor. Levante as mãos para o alto e vamos aplaudir esse Jesus maravilhoso, aleluias! Oh, glória a Deus, aleluias!